Fala, gente, eu sou o Douglas Oliveira e nós estamos começando mais um podcast. E nesse podcast de hoje nós vamos falar sobre os desafios que nós encontramos para treinarmos uma equipe ou conseguirmos montar uma equipe que entregue resultados e resultados satisfatórios. Talvez essa seja uma das maiores críticas ou uma das maiores dificuldades do pequeno e médio empresário, que é ter uma equipe que de fato encaixe com a visão dele, com o método que ele quer aplicar, com a realidade da empresa, com os valores da empresa e que de fato entregue resultado com excelência. Eu sempre gosto de contar essa história, eu tenho repetido ela aí para bastante gente, bastante dos meus clientes já ouviram essa história inclusive. Ronaldinho Gaúcho, quando chegou no Barcelona, ele chega ali num período em que o Barcelona não vinha ganhando nada, Barcelona uma pereba, entregando resultados baixíssimos, quase caindo para a segunda divisão. O Ronaldinho chegou lá, mudou a história do clube, ganhou tudo que podia. O Ronaldinho mandava lá em Barcelona, ganhando tudo. E aí entrou numa zona de conforto, o futebol começou a cair e o Ronaldinho depois foi mandado embora, mesmo tendo feito tudo isso. Quando questionaram o presidente por que estavam mandando o Ronaldinho embora, a resposta dele é exatamente baseada nesse tema desse podcast. Ele disse: nós precisamos de jogadores aqui que entreguem em alta performance. Somos muito gratos por tudo que o Ronaldo fez. No entanto, deixou de entregar na mesma excelência que ele vinha entregando. E como nós queremos ter um time competitivo que entregue resultados e que esteja em alto nível, nós não podemos aceitar alguém que caia de rendimento. Então assim, eu não estou dizendo para vocês que nós temos que, quando alguém tiver algum tipo de dificuldade, a gente logo tem que substituir essa pessoa. A gente tem que investir em treinamento, a gente tem que investir em capacitação, dar feedback é muito importante, avaliações são muito importantes, mas tem gente que em alguns momentos da vida eles acabam oscilando e caindo a sua produtividade. E se essa pessoa não conseguir ter uma retomada, ao invés de ela acabar te ajudando, ela acaba te atrapalhando. E o segundo grande erro que os pequenos e médios empresários cometem e que eu cometi, e me perdoem os meus amigos que vão ouvir isso, que trabalharam comigo, mas é um erro nós contratarmos amigo ou contratarmos parente. E por quê? Porque no momento que nós precisarmos fazer um desligamento, nem todos conseguem absorver isso da mesma forma. E aí você acaba perdendo o funcionário e perdendo o amigo. Não estou dizendo que isso seja em via de regra assim 100%. Obviamente que deva ter aí uma margem de pessoas que entendem o processo e que independe do problema que acontecer ali, são pessoas que vão manter o relacionamento. Mas na maioria das vezes vai dar ruim. Você vai perder o amigo e vai perder também o funcionário. Então assim, quando alguém, às vezes eu encontro alguém na rua, a pessoa fala pra mim assim: pô, tá contratando lá na sua empresa? Tá contratando lá? Porque eu tenho uma pessoa muito boa para indicar. Bom, se a pessoa for muito boa, manda o currículo que a gente vai encaminhar para o RH, a gente vai chamar para uma entrevista, ele vai passar por um processo de seleção, e aí vai ser identificado se a pessoa tem o perfil da nossa empresa ou não. Porque se a pessoa realmente for muito boa, nós estamos precisando de pessoas muito boas. Mas o fato é que as pessoas pensam que pelo fato de ter te dado uma indicação, você tem a obrigação de contratar aquela pessoa, né? Eu tenho um amigo que conta uma história que o gerente do banco ligou para ele, e aí estavam conversando sobre algumas coisas da conta, e aí o gerente do banco, no meio dessa conversa, né, falou: você não tá precisando de alguém lá na sua empresa, não? Tem uma pessoa boa para te indicar, rapaz, um sobrinho meu, vou te indicar para colocar lá na empresa. Menino bom. Aí contratou o rapaz, naquela do impulso, tava precisando de gente, e aí como é uma indicação do gerente da conta, ficou meio sem jeito, contratou. Colocou o menino lá, o menino ficava o dia inteiro rodando caneta. O dia inteiro rodando caneta, o dia inteiro rodando caneta. E não desenvolvia nada. Ele foi e mandou o menino embora. Quando ele mandou o menino embora, ele ligava pro gerente, o gerente não atendia, ele pedia algumas coisas pro gerente relacionadas à conta, o gerente não fazia, e ele percebeu que o relacionamento ficou muito ruim. Por mais que a gente saiba das questões de ética, e a minha ideia aqui não é trabalhar sobre isso, a gente está falando sobre pessoas. Criou um relacionamento muito ruim porque demitiu o menino, e aí ele acabou tendo que mudar a conta de lugar, porque enfim, o relacionamento ficou um relacionamento ruim. Então assim, eu cometi esse erro. Não estou dizendo que cometi um erro de contratar as pessoas que sejam meus amigos, porque eu tive alguns amigos que trabalharam comigo, tive parentes que trabalharam comigo e saíram por, enfim, inúmeros motivos, mas via de regra, vai dar ruim. Vai dar ruim porque nem todo mundo sabe separar isso. Então assim, você precisa encontrar alguém que tenha o perfil da tua empresa, alguém que tenha as habilidades que você procura e não tenha medo de ter que treinar as pessoas. Porque se a gente encontrar uma pessoa 100% com a cara do nosso negócio e já venha pronta, alguma coisa tem. Então assim, você vai ter que treinar porque a cada empresa vai ter as suas características, vai ter a sua cultura, vai ter os seus valores. Então a gente precisa treinar essas pessoas em desenvolver essa habilidade. Marcelo Germano, eu vou citar ele mais uma vez, ele diz uma frase que é tremenda e eu tomei isso como realidade aqui do meu negócio, da DGS, que é assim: a gente contrata devagar e demite rápido.
Por quê? Porque o processo de contratação a gente precisa trabalhar, entender, porque às vezes a gente recebe uns currículos, né? Vou falar da área financeira. Às vezes quando a gente recebe uns currículos de uma pessoa, e aí você vai dar uma olhada no currículo, o cara coloca lá 1 ano e meio de experiência na área financeira. Você fala, pô, 1 ano e meio da área financeira, você dá uma olhada na idade, ok. Aí o cara coloca lá, eu entregava relatórios gerenciais para a diretoria, eu entregava indicadores, eu participava de reuniões de consultorias, eu participava de reuniões gerenciais, eu era responsável. Você olha o currículo do cara, você fala, meu, uma experiência de 1 ano e meio, o cara não fez tudo isso aqui. E aí eu sou pentelho, então se o cara colocar a informação no currículo, eu vou perguntar. Então o cara colocou a informação no currículo, aí eu taco no meio da entrevista eu falo, me diz uma coisa, aqui no seu currículo, você me disse que você fazia esse relatório financeiro. Explica pra mim, como é que você fazia esse relatório lá? Se o cara, às vezes, óbvio, a gente sabe que tem a questão do nervosismo, às vezes o cara não consegue, fica mais ansioso, fica menos ansioso, algumas pessoas travam no processo, mas a gente consegue fazer essa leitura. Mas por mais que o cara esteja nervoso, o cara vai conseguir explicar, ó, eu fazia assim, eu fiz isso, o cara começa a gaguejar, aí começa a enrolar. Aí começa a dar a volta e no fim das contas não diz nada. Fala e você não consegue entender nada. Então assim, se colocar no currículo, eu vou perguntar. Outra coisa que eu aprendi. A pessoa coloca a informação no currículo lá que trabalhou na empresa ABCD. Eu ligo na empresa ABCD. Oi, tudo bem? Eu sou daqui da empresa, eu recebi um currículo aqui, eu queria se você pudesse me dar uma recomendação de uma pessoa que trabalhou com vocês, quem era o gestor imediato dessa pessoa, como é que ele era aí, como é que ele trabalhava com vocês, ele trabalhou aí, o que que ele fazia? Eu ligo. Por quê? Porque se a pessoa está colocando essa referência no currículo dela, é porque ele tem uma referência boa sobre ela. E às vezes a pessoa pode vir nervosa na entrevista, então eu faço isso, mas não para prejudicar a pessoa, mas para ajudá-la, para entender se o processo que ela está fazendo com a gente aqui é um processo que de fato que ela colocou ali no currículo dela é uma coisa que ela está com dificuldade naquele momento para me explicar, mas é uma coisa que ela tenha domínio para fazer. Outra coisa que acontece bastante, né? A pessoa coloca uma série de informações ali no currículo, quando você pergunta, ela não sabe explicar, né? E aí, aqui no escritório a gente tem uma premissa, né? Eu não sei se algumas pessoas que nos acompanham aí têm visto que de tempos em tempos a gente faz um trabalho aqui chamado método Kumbuka. O que é o método Kumbuka? A gente escolhe um livro, a gente seleciona o nome dos colaboradores que trabalham aqui, no caso as consultoras, a gente seleciona o nome daquela pessoa, escolhe um capítulo daquele livro, a pessoa estuda o capítulo daquele livro, apresenta pra gente o capítulo desse livro, e depois que ela apresenta o capítulo desse livro, a gente pede para essa pessoa nos dar ali sugestões de coisas que ela entendeu e que nós podemos aplicar dentro do escritório. Obviamente que passa por um crivo meu, mas aí a gente vê o que a gente consegue aplicar dentro da empresa. Então eu pergunto na entrevista, e aí, você gosta de ler? E a pessoa diz, gosto de ler. E aí, me fala pra mim, o que você leu nos últimos dias aí, nos últimos meses? Qual foi o último livro que você leu? Ah, eu li aquele lá aquele da capa vermelha. A pessoa nem sabe. Então assim, uma pessoa não leu, ou a pessoa diz que leu, e às vezes a pessoa até tem a resposta. Não, eu li, você leu o quê? Ah, eu li, aí a pessoa fala o nome de um livro avulso. Fala um pouquinho pra mim, o que você entendeu desse livro? Porque como a gente gosta bastante de ler, a gente está montando uma mini biblioteca aqui, a gente sempre está trocando livros, a gente sempre está lendo, eu mesmo estou lendo 2 livros esse mês agora, assim, no mesmo tempo. Então, a calha de alguém, um amigo ter lido, alguém aqui do escritório ter lido, então a gente troca muita figurinha quanto a isso. Então, quando a pessoa diz que gosta de ler e eu pergunto o nome do livro, algumas vezes a gente conhece o livro, ou sabe alguém que já leu o livro, ou se a gente não sabe, a gente vai dar uma olhada depois no livro para saber se a pessoa me enrolou, se não enrolou. Mas por que eu estou te tocando nesse assunto? Porque faz parte aqui da nossa cultura gostar de ler. Por quê? Por conta do método Kumbuka e por conta que a gente atende clientes dos mais variados segmentos. E quando a gente atende clientes dos mais variados segmentos, o que a gente precisa ter? Respostas. Então é obviamente que a gente não tem todas as respostas. Só que a gente precisa entender dos mais variados segmentos, dos mais variados negócios, até porque a gente não sabe qual é o perfil do cliente que a gente vai receber. Né? Então eu falo assim pro cara, porque aqui você vai ter que ler. Então a gente vai dar um livro para você vai ter alguns livros aqui, de vez em quando a gente dá algumas premiações. Essa semana mesmo a gente deu 2 livros para 2 pessoas que estavam entregando em alta performance, que estavam com o trabalho completamente em dia. Aí alguém me diz assim, mas não é obrigação delas estar com o trabalho em dia? Mas a gente incentiva o processo da leitura mesmo assim, né? Então a gente fala que tem que ler. Aí contratamos uma pessoa, a pessoa começou a trabalhar com a gente. E aí, expliquei para ela como é que era o processo do método Kumbuka. Eu falo na entrevista já, mostro quais são as coisas que a gente tem aqui de diferencial. A gente tem um painel de avaliação de desempenho, a gente tem o DGS Cash, enfim, a gente tem uma série de coisas que a gente foi criando, que a gente foi absorvendo de outros negócios. Não são coisas que nós criamos, mas coisas que a gente
viu de outras empresas que funciona e por que não. Então a gente trouxe para cá, adaptou para nossa realidade, fez a nossa releitura ou a nossa releitura para o nosso processo e aplicou aqui. E aí, essa pessoa que ficou com a gente aqui ficou exatamente 2 dias. E nesses 2 dias que essa pessoa estava com a gente, no segundo dia ela falou, cara, tem que ler mesmo? Eu pensei que era só do processo da entrevista. Eu falei, não, tem que ler mesmo, tem que gostar de ler. Por quê? Ela falou assim, não é pra mim não, é um ritmo muito rápido, eu não tô conseguindo acompanhar o ritmo de vocês, estou acostumado a chegar no meu trabalho, colocar o fone, sentar, ficar até o horário do almoço, levanto, depois sento, vou embora, e aqui as coisas são muito rápidas, todos os dias as coisas estão mudando, é muito dinâmico, e não é pra mim. Então assim, por mais que a gente siga os métodos, a gente vai seguindo as ferramentas, uma hora a gente escapa alguma coisa, uma derrapada. Até porque eu não tenho a fórmula do sucesso da contratação, senão eu tava trilhardário, né? Então, assim, mas é uma coisa que a gente precisa, micro e pequenos empresários precisamos ter atenção. Na hora que for contratar, precisa contratar uma pessoa com tranquilidade, com calma, ver se a pessoa de fato ela vai seguir os padrões da tua empresa, aquilo que você espera que ela faça. Né? Quando você contrata alguém, precisa deixar claro para aquela pessoa quais vão ser as obrigações dela, o que ela tem que fazer, precisa investir em treinamento, em capacitação. E assim, vai chegar um momento que você vai perceber se a pessoa é ou não é. E aí, gente, muito tranquilo, não tá rolando. E aí, assim, contrata devagar e demite rápido. Parece maquiavélico, mas é uma realidade. Até porque, pequeno e médio empresário, na hora que você tiver uma dificuldade, você bater na porta do seu amigo, é pesado o que eu vou falar agora, mas o seu amigo não vai te ajudar. Por quê? Porque ele tá tão preocupado com os problemas dele, o seu concorrente não tá nem aí se você vai quebrar, pelo contrário, vai ficar feliz porque ele vai absorver os seus clientes. Os seus fornecedores, um ou outro, talvez se tiver um pouco mais de relacionamento, pode te dar um prazo um pouco mais elástico, mas no final do dia, se você não comprar dele, ele vai vender para outra pessoa. Os seus clientes você consegue fidelizar, mas se você não consegue entregar os seus produtos, dificilmente, a gente de vez em quando tem uns casos aí específicos, isolados, que acabam ajudando por conta de uma necessidade e tal, mas via de regra, não vai acontecer. Você vai ter que remar sozinho. Então, nós precisamos fazer gestão. A gente precisa entregar resultados com qualidade e a parte da contratação não pode ser negligenciada.